Olá, alunos! Hoje vamos iniciar o nosso curso sobre acordo de não persecução penal. A nossa ideia aqui é trazer uma visão teórica, prática e muitas vezes jurisprudencial sobre a temática em si. Para quem não me conhece, já gravei outros cursos aqui na Escola Superior. Meu nome é Galtienio da Cruz Paulino, eu sou procurador da República e espero aqui trazer um bom conteúdo para vocês nessa temática que atualmente é bem relevante para quem atua na temática criminal. A estrutura da nossa apresentação vai ser, primeiro, vou trazer algumas considerações gerais, que eu vou trazer questão teórica, questão de um pouco de política criminal, até chegar em considerações de caráter teórico sobre o acordo de não persecução penal. Vou adentrar na questão da regulamentação do acordo de não persecução penal, passando pela resolução 181, principalmente pela redação original, que eu sei que houve alteração recente com a resolução 289 do CNMP de 2024, passo pelo CPP, posteriormente entro em discussões jurisprudenciais e práticas sobre o acordo de não persecução penal, algumas divergências de caráter prático. Vou tratar um tópico específico sobre a ANPP e MPF, sobre a questão da regulamentação do ANPP no âmbito do Ministério Público Federal, e aí a gente vai ter uma visão bem prática. E o último tópico em si, que a gente vai ter na parte final do nosso curso, é justamente sobre a prática da ANPP, as duas possíveis formas de prática da ANPP, uma que a gente vê muito na prática, mas talvez não seja mais recomendada pelas regulamentações dos diversos MPs Brasil afora, como é o caso do MPF, e a outra que é a mais condizente com a nossa realidade de atuação ministerial. Bem, para não se estender mais nessa parte inicial, eu começo aqui passando o meu slide para vocês. Nesse slide seguinte, eu trago apenas um breve resumo do meu currículo, que eu, além de ser procurador da República, em termos de formação acadêmica, eu sou mestre e doutor em Direito e mestrando em Administração Pública. Mas o que interessa aqui é o conteúdo que a gente vai discutir no nosso curso, e eu já vou para o slide inicial da nossa apresentação. Considerações teóricas. Quando a gente vem discutir qualquer temática no âmbito do direito penal e do direito processual penal, no caso do ANPP, mais voltado para o direito processual penal, a gente tem que ter uma ideia de visão holística das três esferas criminais que a gente tem: o direito à política criminal, o direito penal e o direito processual penal. O direito processual penal, o direito penal, deve refletir a política criminal vigente em um determinado ordenamento jurídico. Não há que se falar em um direito penal, um direito processual penal que seja divergente da política criminal e um processo penal que seja divergente também do direito penal. Quando a gente vem sob essa visão holística dessas três esferas do conhecimento criminal, a gente pega uma ideia inicial aqui de Roxin, que eu coloquei como citação aqui para vocês, sobre a necessidade. Ainda não se fala da política criminal, mas na necessidade de adequação do processo penal com o direito penal. Quando Roxin fala que direito penal se apresenta como uma das formas de concretização das finalidades jurídicos penais, não sendo admitido, portanto, que a dogmática penal não esteja adequada à política criminal. A ideia em si do processo penal e do direito penal é que eles estejam em harmonia, e essa harmonia em si também esteja de acordo com a política criminal. Quando eu falo essa discussão, muitos podem estar perguntando o que isso tem a ver com o processo penal. Atualmente, se a gente tiver uma ideia de processo, o processo penal sob uma perspectiva clássica, a gente vê que o processo penal ele surge como uma forma de proteção e garantia dos direitos e garantias individuais do acusado.
Porém, aí eu já faço essa classificação, o processo penal sob uma perspectiva moderna, que é uma terminologia que eu utilizo, ele mantém essa finalidade inicial que ele sempre teve, que é a proteção dos direitos e garantias fundamentais do acusado, só que ele tem mais uma função, a ideia de efetividade do processo. Ou seja, o processo penal deve ser capaz de atingir aquele resultado, seja punindo ou dando uma solução criminal para aquele caso, da maneira mais eficaz e eficiente possível. Eficiente no sentido de menor gasto numa relação de custo-benefício. Essa ideia de processo penal de caráter efetivo vem no sentido de não apenas proteger os direitos e garantias fundamentais do acusado, que sempre foi e continua sendo um dos objetivos principais do processo penal, mas ocorrer a proteção dos direitos e garantias fundamentais da sociedade e da vítima. E essa proteção em si ocorre por meio da responsabilização do autor de uma infração penal, seja por meio de uma pena ou alguma outra obrigação equivalente a uma sanção penal. Que aí surge a ideia de acordo de não persecução penal. Muitos ainda podem estar perguntando o que isso tem a ver com acordo de não persecução penal. Quando eu falo isso, eu passo aqui no meu slide seguinte, a gente passa a ter, se vocês pegarem e tiverem uma ideia básica do acordo de não persecução penal, que é basicamente um acordo entre, via de regra, né, MP, Ministério Público, e o acusado, em que o acusado assume uma série de obrigações e ele, cumprindo aquelas obrigações, o caso vai ser extinto. Aquele acordo será possível desde que observado aqueles requisitos legais, por exemplo, a pena mínima não atingir o patamar de 4%, aquelas obrigações ser suficiente para a reprimenda daquela conduta, observados esses requisitos, há a possibilidade do acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal não tem sentença condenatória, não tem um julgamento propriamente dito, não tem uma pena, que a gente vai discutir mais à frente, e tem um equivalente sancionatório penal. Não há, portanto, aquele processo penal clássico em que há um contraditório, ampla defesa e, ao final, a condenação ou a absolvição do acusado. Há uma situação da chamada justiça negocial, em que a gente passa a incorporar em nosso ordenamento jurídico determinados institutos que não faz parte da nossa raiz de instituto de sistema jurídico do civil law, são institutos jurídicos mais comuns no common law, para ter uma solução processual, uma solução para aquele caso criminal de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais rápida, em razão de diversos fatores, por exemplo, a lentidão do nosso processo clássico em razão do abarrotamento do judiciário, e dessa forma a gente passa a criar uma forma diversa de solução da demanda criminal. Quando eu falo isso, vem-se o questionamento. Primeiro, a compatibilidade entre esses sistemas, entre esses institutos de caráter negocial com a NPP, com sistemas como o adotado no Brasil, que é um país de raiz predominantemente de sistema do civil law, e aí eu coloco aqui para vocês justamente esse tópico aqui, das considerações teóricas, sistemas processuais penais, no que diz respeito ao papel das partes. Quando a gente fala de sistemas processuais penais, no que diz respeito ao papel das partes, basicamente a gente tem um sistema de caráter adversarial, e aí eu já adianto aqui para vocês, e eu volto para falar desse aqui, e um sistema de caráter inquisitorial. O sistema de caráter adversarial é justamente o sistema em que é a base da justiça negocial. E aí a gente tem institutos como a plea bargain, o próprio acordo de não persecução penal, em que as partes passam a ter um papel muito importante na solução da demanda criminal. O juiz ele passa a ter um papel, de certa forma, coadjuvante, em que ele passa a fazer um controle de regularidade, legalidade,
E as partes em si, por meio de um acordo, é que vai estabelecer uma solução para aquele problema de caráter criminal. Esses sistemas, como eu coloquei aqui, prevalecem nos países de sistema jurídico do common law, e aí vamos pegar como exemplo os Estados Unidos, que é o exemplo clássico, e lá o principal instrumento é justamente a plea bargain, que a gente não tem em nosso ordenamento jurídico. Maior poder das partes na solução da demanda criminal, se eu tenho uma demanda criminal que é solucionada por meio de um acordo, eu estou dando um maior poder para as partes. Eu não estou esperando o julgamento final de um terceiro, que no caso é o juiz. O juiz atua no resguardo, análise da regularidade e legalidade, ou seja, ele não vai entrar no mérito, ele não vai discutir o mérito do acordo, da solução que foi estabelecida para aquele caso criminal, ele vai apenas fazer aquele controle de legalidade e regularidade. Solução em regra negocial, quando eu falo em regra negocial, pessoal, é porque pode ser que em determinadas situações não se chegue a uma solução para a demanda criminal, como acontece no próprio Estados Unidos, apesar de 98% dos casos serem solucionados via acordo. Mas pode ser que aconteça uma solução de maneira diversa. E ocorre a prevalência do princípio da oportunidade. A outra situação de sistema processual, ao outro tipo de sistema processual penal, no que diz respeito ao papel das partes, eu gosto de fazer bem essa ressalva, porque eu trabalhei isso bem na minha tese de doutorado, para ninguém confundir com outro tipo de divisão de sistema. O sistema processual penal, ele pode ser de caráter inquisitorial. O sistema de caráter inquisitorial é aquele sistema em que há prevalência do papel do juiz na solução da demanda, mais comum em sistemas jurídicos como o nosso, que é vinculado ao civil law. Quando eu falo em prevalência do papel do juiz na solução da demanda, as partes eles passam a ter papel coadjuvante. A solução acontece, é o nosso processo penal clássico. Uma demanda, autor e réu, processo em contraditório e, ao final, necessariamente, eu preciso de uma sentença condenatória ou absolutória. O papel preponderante no processo, na solução da demanda, é do juiz. Diferentemente do outro sistema que eu falei para vocês, em que se coloca como figura central na solução da demanda autor do fato e Ministério Público, as partes processuais. Solução processual, processo submetido ao contraditório e ampla defesa, princípio da obrigatoriedade. Quando eu faço essa divisão, é justamente nesse sentido. Olha, eu tenho aqui no Brasil um sistema jurídico que, em tese, ele é vinculado ao civil law. Em tese, a solução das demandas criminais deve ocorrer por meio de um processo em contraditório e uma sentença ou condenatória ou absolutória ao final, e eu passo a adotar instituto jurídico de caráter negocial, como é o caso do ANPP, para a solução das demandas criminais. E aí vem aquele questionamento: a compatibilidade desse instituto com o nosso ordenamento jurídico? Aí, pessoal, volta lá naqueles slides anteriores. Olha, a gente vive uma ideia atual de sociedade em que o processo penal deve se voltar para uma atuação efetiva, sendo que a gente tem um sistema jurídico em que, pelas vias ordinárias, a gente tem um abarrotamento judiciário e vem gerando uma lentidão na solução da demanda, e o que a gente vem fazendo é incorporando determinados institutos ao nosso ordenamento jurídico, buscando atingir esse objetivo de efetividade da marcha processual penal. Por isso que, quando a gente vê essa questão da incompatibilidade, vem esse tópicozinho que eu coloquei aqui no final, pessoal. Não existe sistema puro. A prevalência de características que, ao longo dos anos, nada impede que venha se adotando institutos de
um lado ou do outro em determinados sistemas jurídicos. E a ideia em si é que eu faça prevalecer no sistema jurídico aquela visão holística que eu falei ali no começo, uma ideia de a política criminal refletir no direito penal e no direito processual penal. Ocorrer uma harmonia entre essas três esferas do conhecimento penal. Eu não posso ter um processo penal que vá de encontro à política criminal vigente em um país. Eu não posso ter um processo penal que vá de encontro ao direito penal. E o direito penal, à política criminal ou ao processo penal. Essas três esferas em si, elas devem estar de maneira harmônica. E atualmente a ideia que se tem é processo penal é proteção de direitos e garantias fundamentais do acusado, é e vai continuar sempre sendo, pelo menos nos Estados democráticos de direito. Agora, o processo penal deve se voltar para proteger direitos e garantias fundamentais das vítimas e da sociedade. E essa proteção em si ocorre por meio de um processo penal efetivo, que gere, de fato, uma solução célere para uma demanda criminal. Não adianta eu ter um determinado crime hoje e só ter uma solução daqui a 20, 30 anos, quando não incide a prescrição. Que resposta é essa que eu estou dando para a vítima e para a sociedade com relação àquele fato? Então, vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui, quando a gente fala essa questão, primeiro, a compatibilidade, eu discuti isso, e aí vem um tópico principal quando a gente fala do ANPP, e a ANPP e institutos negociais de maneira geral para o nosso ordenamento jurídico. Vamos lá. O nosso ordenamento jurídico, eu falei no slide anterior, é de caráter inquisitorial. Ordenamento jurídico não, nosso sistema processual penal é de caráter inquisitorial, há uma prevalência do papel do juiz e há um princípio que vigora, princípio da obrigatoriedade da ação penal, diferentemente do adversarial, em que se tem a questão do princípio da oportunidade, por isso que se prevalece as soluções negociais. Diante desse princípio da obrigatoriedade da ação penal, eu poderia adotar um acordo para a solução de uma demanda criminal, em vez de obrigar o Ministério Público, o princípio da obrigatoriedade, a oferecer uma denúncia, iniciar o processo, contraditório e ampla defesa e uma decisão final. Para a gente ter uma ideia da interpretação que se deve dar ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, que não é, a meu ver, um empecilho ao acordo de não persecução penal no Brasil, a gente tem que ver uma questão, primeiro, histórica e do conteúdo em si do princípio da obrigatoriedade. Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Se a gente pegar uma origem histórica Lógico que se eu fosse falar sobre o princípio da obrigatoriedade com detalhes, eu teria que ter um curso só de umas 4 horas para falar sobre ele. A origem do princípio da obrigatoriedade, se vocês fizeram a pesquisa, vocês vão ver que ele surge como uma vinculação com o princípio da legalidade. Ele aparece mais ou menos como uma ideia do ideário iluminista para uma forma de abusos contra arbítrios e perseguições que existiam na época. Porque o que acabava acontecendo? Como é que era a solução? A solução para os problemas de caráter criminal. Não se tinha regras, era de caráter abusivo, não se respeitava os direitos e garantias fundamentais do acusado. E daí surge a ideia de obrigatoriedade da marcha processual penal, por meio de uma vinculação com a questão da legalidade, partindo da premissa de que o Estado é o único capaz de proporcionar soluções processuais. Ou seja, toda e qualquer solução processual penal deve ocorrer pelo Estado. E aí que vem a ideia de princípio da obrigatoriedade da ação penal. Essa ideia de princípio da obrigatoriedade da ação penal, ela vem vinculada a uma questão de concepção
absoluta de pena, com base na teoria absoluta ou retributiva. A pena, nessa ideia inicial do princípio da obrigatoriedade, quando ele surge, a pena tem apenas uma obrigação de caráter sancionatório, penalização de caráter retributivo. Só que a gente sabe que, ao longo da evolução do entendimento sobre o processo penal, se observou que a pena, a sanção penal em si, ela não deve ter apenas um caráter punitivo, retributivo. Ela deve ter uma ideia de prevenção e repressão de novas práticas delitivas. E aí é que a gente passa a ter uma ideia, eu passo aqui para vocês, das teorias preventivistas ou utilitaristas, em que a política criminal deve se basear numa ideia de mais voltada à prevenção delitiva, não apenas punir. Punir deve punir, a depender do caso, mas também atuar de uma forma a prevenir a prática de novos delitos. Ou seja, essa ideia de princípio da obrigatoriedade da ação penal, em que apenas o Estado é o que tem capacidade para punir, ela é flexibilizada, esse princípio da oportunidade, porque quando ela surge com a ideia de que o direito processual penal vem no sentido de necessariamente punir aquele que praticou uma prática delitiva, retribuir aquele delito que foi cometido, e passou-se a ter uma incorporação no princípio da oportunidade das ideias de prevenção da prática delitiva. E aí a gente passa a não ter mais essa rigidez da obrigatoriedade da ação penal, levando em consideração que outros instrumentos, que é o caso do ANPP, podem proporcionar uma solução para o problema criminal de maneira que atinja melhor o interesse público. E aí é onde eu entro aqui para vocês na questão do conteúdo que se deve ter com relação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. O princípio da obrigatoriedade ele deve ter alguns pilastras. Necessidade do processo penal ser razoável e justo, adequação com a política criminal, ou seja, não é ocorrer um crime, necessariamente eu vou ter que ajuizar para eu ter uma solução. Eu tenho que ver, naquele caso, qual é a melhor solução que se adequa à política criminal vigente naquele determinado país. Surge também a ideia, no princípio da obrigatoriedade, para ele ser respeitado, a ideia de participação das partes na solução da demanda, por meio da cooperação processual e influência, ou seja, eu não tenho uma ideia de processo penal agora restrita apenas à atuação do Estado. Eu tenho a atuação do Estado, tanto que o acordo em si, MP e o acusado, tem a participação do Estado, a homologação posteriormente junto ao judiciário também tem a participação do juiz, mas eu passo a ter uma ideia de participação do Estado na solução, não, participação das partes na solução das demandas criminais. Busca pelo interesse público, ou seja, oportunidade não é oportunidade, não. Obrigatoriedade não é no sentido de todo e qualquer crime que aconteça, eu sou obrigado a ajuizar a ação penal. A busca pelo interesse público diz que, ocorrendo aquele problema criminal, eu tenho que verificar qual é a melhor solução para a demanda. Se é um ajuizamento de uma ação penal, e aí vou ver a política criminal e as circunstâncias fáticas e os requisitos estabelecidos no ordenamento jurídico, se é uma ação penal ou se é uma outra solução de maneira diversa. Quando eu falo de uma solução de maneira diversa, eu vou falar mais na frente, quando eu falar sobre a natureza jurídica do acordo de não persecução penal, que uma das formas que eu divido a natureza jurídica do acordo de não persecução penal é como enquadrando o acordo de não persecução penal como um instituto de diversão processual. Por que diversão processual? Forma diversa de solução para a demanda criminal.
Qual é a forma clássica? Processo em contraditório, ampla defesa, sentença. Solução diversa para a demanda criminal. Uma solução que foge esse caminho clássico de solução para a demanda criminal. E aí eu vou falar alguns exemplos, que a gente já tinha antes do ANPP no nosso ordenamento. Transação penal, suspensão condicional do processo. Agora, o ANPP, em nenhum desses institutos há uma sentença condenatória ou absolutória. Há uma forma de solução para a demanda criminal diversa da solução clássica por meio do processo em contraditório. Vamos lá. Conteúdo ainda do princípio da obrigatoriedade da ação penal, eu tenho que levar em consideração também a ideia de efetividade da persecução, que eu já venho falando com vocês desde o início da aula. Todo o processo penal, atualmente, ele não deve se voltar apenas para uma ideia de proteção dos direitos e garantias fundamentais do acusado. Ele sempre deve proteger os direitos e garantias fundamentais do acusado. Porém, ele deve também se preocupar com a efetividade da persecução penal, e essa efetividade é por meio de uma forma de proporcionar um processo que gere uma solução de fato para aquele problema criminal e de preferência da maneira mais célere possível, que é uma forma de se respeitar o direito fundamental da sociedade à segurança e o direito da vítima de ver aquele que foi responsável por uma prática delitiva recebendo a respectiva sanção em decorrência daquele fato e recebendo de uma maneira célere. Vamos lá, dando sequência aqui. Passei sobre essas considerações gerais de caráter histórico, em termos de sistemas, eu entro no acordo de não persecução penal propriamente dito. Eu trago uma ideia inicial aqui de conceito, natureza jurídica, bem como a origem do acordo de não persecução penal em nosso ordenamento. Além disso, vou trazer os requisitos objetivos e subjetivos que são estabelecidos em nossa lei. Primeiro foram fixados pela Resolução 181 de 2017 do CNMP e, posteriormente, que a meu ver, quando eu for comentar mais à frente, de maneira correta, foi estabelecido por meio de lei, no Código de Processo Penal, por meio da Lei 13.964, o famoso pacote anticrime. Quando eu falo de ANPP, eu sempre gosto, todo e qualquer instituto jurídico que eu dou aula, trazer um conceito. E quando eu trago um conceito, a gente sabe que conceito, diferentemente da definição, tem uma diferença entre conceito e definição, ela pode variar de um autor para outro das mais diversas formas. Para evitar esse tipo de discussão, eu gosto sempre de me apegar a um conceito de caráter normativo, seja na lei ou algum outro instrumento normativo, no caso aqui uma resolução, a resolução número 181 do CNMP, com a redação da resolução 289 de 2024. E aí eu tento acrescentar nesse conceito algumas coisas que estiverem falhas. Quando a gente fala de conceito da ANPP, se a gente pegar a redação original da resolução 181, o artigo 18, não havia um conceito propriamente dito de o acordo de não persecução penal. Se estabelecia os requisitos, no caput do artigo, alguns dos requisitos no caput do artigo 18, só que, posteriormente, a resolução 289 de 2024, que adequou a resolução 181 ao Código de Processo Penal, que foi alterado em 2019, passou a trazer, de certa forma, um conceito sobre acordo de não persecução penal, apesar de faltar alguns elementos nesse conceito. Vamos lá. Artigo 18 fala aqui: o acordo de não persecução penal é negócio jurídico celebrado entre o Ministério Público e investigado, devidamente assistido por advogado ou defensor público, uma vez preenchido os requisitos e pressupostos legais, que poderá ser proposto mediante
a avaliação das peculiaridades do caso concreto, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal. Se vocês olharem a redação desse artigo 18, vocês podem dizer, olha, aqui está falando só que é um acordo, um negócio jurídico entre MP e investigado. Mas qual é o conteúdo? Em quais situações esse acordo pode acontecer? E aí entra esse tópico aqui, ó, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos legais. Aí sim, eu vou lá no Código de Processo Penal, onde trata do acordo de não persecução penal, e aí eu vou ver os requisitos que eu vou trabalhar aqui com vocês. Situações delitivas em que a pena mínima não excede, não chega ao patamar de 4 anos, a suficiência do acordo de não persecução penal para aquela espécie de crime, determinados crimes não cabe acordo de não persecução penal, e além disso tem uns detalhezinhos que eu marquei aqui para vocês que eu vou falar mais na frente. Aqui fala em negócio jurídico, beleza. Celebrado entre MP e investigado. É só entre MP e investigado? Se a gente pegar pela redação inicial da resolução 181, pela redação atual da resolução 181, estabelecido pela resolução 289, e pegar a redação do CPP, a gente vai dizer, não, só cabe a NPP entre MP e investigado. Porém, já vou dar já vou adiantar, mas vou especificar nas próximas aulas. Cabe acordo de não persecução penal por meio de construção jurisprudencial entre vítima, nos casos de ação penal privada, e o acusado. Ou seja, essa redação literal aqui, quando a gente fala em MP investigado, no caso de ação penal pública. A ação penal privada vai caber também a NPP, entre a vítima e o acusado. Bem, pessoal, na próxima aula a gente dá sequência nessa questão do conceito da NPP, vamos trabalhar a natureza jurídica e mais algumas considerações de caráter teórico. Então, vejo vocês na próxima aula.